Você vai ver nesta reportagem um tour por um local direcionado aos homens, mas que é procurado pelo público feminino. Vamos desvendar os mistérios de um lugar que é cercado por tabus, mostrar curiosidades interessantes, tratamentos tecnológicos, salinhas individuais e para casais que desejam ter privacidade. Você assiste a partir de agora a Clínica de Saúde Sexual. Problemas relacionados à saúde sexual são cada vez mais comuns, principalmente com o avançar da idade. E a tecnologia está a favor das pessoas que buscam ajuda. Você já parou para pensar como é a experiência de estar em uma clínica de saúde sexual? Eu sou o Everton Lopes e hoje eu vim te mostrar a Homes Clínica. Uma clínica curiosa, que emprega tecnologias, usa equipamentos que podem te ajudar a elevar a sua autoestima. Está bem curioso para não perder? Acompanhe até o final, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E para viver a experiência de estar em uma clínica de saúde sexual, eu estou aqui com o Dr. Arati, médico que é especialista na área. Dr. Arati, eu estou aqui na Homes, que é uma clínica referência em Belo Horizonte, né? Eu quero saber como que é o perfil de cliente que chega aqui para vocês. Hoje em dia a gente tem pacientes dos mais variados perfis, desde aquele rapaz jovem, 18 anos de idade, 20 anos de idade, até pacientes com 90, 92. Meu paciente mais velho hoje, pra você ter ideia, tem 96 anos de idade, né? E todos eles buscam ainda a mesma coisa, a performance sexual. Todos eles querem ter alguma forma de melhorar a condição de ter uma relação sexual prazerosa, satisfatória. Quando eu digo problemas de saúde sexual, o que seria o problema? Porque já vem à cabeça a disfunção erétil. Sim, mas não é o único. Tem muito mais. Quando falamos de problemas de saúde sexual, além da disfunção erétil, que é uma das situações mais comuns, tem também a ejaculação precoce, tem a falta de libido, tem a falta do prazer do ato sexual, tem no caso do homem propriamente, uma incapacidade em ejacular. Não podemos deixar de falar aí na infertilidade, que é um problema comum, corriqueiro, que às vezes o homem deseja ser pai e não consegue. Então tudo isso a gente consegue de alguma forma buscar um jeito de conseguir solucionar um problema para aquele homem. E aqui na Homes ele consegue ter acesso a soluções. Aqui ele consegue ter acesso a tudo isso. E o primeiro passo é entrar na clínica. Quando ele chega nesse ambiente, ele já vai ter aquele primeiro acolhimento, né? A primeira abordagem para ele, para tranquilizá-lo, acalmá-lo e já mostrar para ele que ele vai ter uma situação que ele pode ter sucesso dentro daquele objetivo que ele almeja naquele momento. É um assunto permeado por tabus, né? Muito, né? O homem, ele tem, de certa forma, na questão sexual, algo associado à masculinidade dele, à potência, à virilidade. E quando ele assume, primeiro, para si próprio, que não está conseguindo ter uma performance satisfatória, ele já se sente para baixo, fica deprimido, se sente incapaz, se sente assim, despoderado de uma capacidade até de conquista, por exemplo, passa a ter problemas relacionados ao trabalho, problema relacionado ao relacionamento com a esposa, e isso traz uma série de problemas para ele. Então, quando a gente demonstra e deixa claro para aquele homem que existe uma forma de solucionar e fazer com que ele volte a ter autoestima elevada, isso é fantástico, sem dúvida nenhuma, na cabeça da pessoa. Vamos conhecer a clínica? Vamos conhecer. Quando o paciente chega na clínica, né, além de passar na recepção, ter o primeiro acolhimento, ele vai ser direcionado para alguns ambientes da clínica. E aqui a gente diferencia de uma forma que a gente tenta fazer com que ele sinta o mais à vontade possível. Tem pessoas que são menos, assim, que não se incomodam tanto em expor aquela situação. E aí ele pode ficar num ambiente como esse. Aqui é uma sala de espera. Uma sala de espera. Uma sala de espera que ele vai estar conversando com outros homens que de repente já estão passando por uma situação de tratamento e que já tem resultado satisfatório. Então ele consegue ali trocar uma ideia com a pessoa e já saber,
poxa, você passou por isso também? Como você está se sentindo hoje? Qual foi a sua experiência até determinado momento? E isso é muito gratificante, porque os homens quando vêm aqui e eles têm num primeiro momento um receio, um medo de saber como vai ser a evolução ao longo do tempo, quando ele começa a conversar com outros homens que passaram por experiências semelhantes, né, e que já estão tendo resultados satisfatórios, ele se sente muito mais empolgado, então ele fica mais feliz e ele tende a dar sequência para aquilo de forma mais segura e mais tranquila também. Eu vejo que vocês pensaram nos detalhes. Pedi pro Jonathan chegar mais perto aqui. Tem uma tecnologia aqui que até água com gás sai aqui, ué. Cara, que é isso? A gente fala, é uma clínica que ela pensa no homem como um todo, né? Então, além de oferecer a água com gás, a gente consegue oferecer bebida alcoólica. Então, faz uma cerveja nisso aqui. Uma cerveja. Não, Jonathan, por favor, Jonathan, chega mais perto aqui. Olha só. Aqui eu tenho refrigerante, tônica, gin tônica aqui, ó. Gin tônica. Olha isso. Tem de tudo um pouco, né? Chá, bebida alcoólica, refrigerante, água com gás, água comum. Claro, a gente não vai deixar de oferecer um cafezinho, um lanche, né? Que mineiro tem que oferecer café, né? Tem que ter. O mineiro não consegue ficar num local sem um café. Né? Então isso é importante para ele se sentir acolhido também. Né? Mas também, além dele ter essa possibilidade de estar num ambiente como esse, compartilhando situações com outros homens, tem homens que não gostam muito disso e se sentem mais inseguros num primeiro momento e que querem ter a sua individualidade um pouco mais preservada. A pessoa que não quer ser exposta aqui, sentar aqui Justamente. E estar com outras pessoas. Às vezes ele não quer ser visto naquele primeiro momento. Para esse homem também a gente pensou nessa situação e criamos um espaço que é específico para ele, onde ele vai ter toda a sua individualidade preservada. E pode ficar escondido aqui. Pode ficar escondido aqui. Vamos conhecer? Vamos conhecer. Primeiro o senhor. Aqui a gente tem algumas salas que a gente chama de individuais, onde esse homem vai ter a possibilidade de entrar, né? Da mesma forma ficar confortável, tendo à sua disposição um televisor, onde a gente vai passar diversas informações a respeito dos tratamentos oferecidos para o paciente naquela situação, e ele vai ter a sua individualidade toda ela preservada. Ninguém vai saber que ele está aqui. Portinha fechada. Portinha fechada durante todo o tempo. E o trânsito dele durante, né, o tempo que ele vai ficar na clínica também vai ser preservado. Ninguém vai vê-lo nesse ambiente. E essa televisão aqui, para que serve? Isso é importante porque o paciente ele está num ambiente que ele precisa, né, se sentir confortável. E muitas vezes quando ele chega para a gente, ele não tem tantas informações assim. Então a gente utiliza esse televisor para passar informações a respeito de como é feito o tratamento, de coisas que às vezes ele nem imaginava que poderiam existir de problemas, mas que podem ser causas também na situação que fez com que ele viesse para esse ambiente e ao mesmo tempo, de certa forma, descontrair e fazer com que esse tempo de espera dele aqui seja um pouco mais confortável também. Eu imagino que já devam chegar aqui um pouco tensos, né? Chega tenso, né? O paciente, quando ele vem na clínica, principalmente a primeira vez que ele está buscando ajuda, não é infrequente dele chegar na porta e querer ir embora. Porque ele fala, poxa, o que eu vou fazer nesse lugar? Como que eu vou falar para uma pessoa estranha, por mais que esse estranho seja um médico, que eu tenho um problema de fundo sexual? Isso afeta o homem não só na questão da masculinidade, mas no seu fator psíquico, o emocional, de forma significativa. Né? Não é fácil para ele. Mas a partir do momento que ele tomou coragem e que ele vem efetivamente buscar ajuda, daí é um momento transformador na vida desse homem. E não é vergonha, né? Problema de saúde não é vergonha. De jeito nenhum. O ideal é buscar a solução. E que tem solução. E mais do que isso, o envelhecimento da população, o envelhecimento do homem, é natural fazer com que ele vá passar por uma dificuldade do ponto de vista sexual. Porque do mesmo jeito que a mulher, ela tem as alterações hormonais que vão impactar no desejo sexual, ela vai passar pela menopausa, o homem também vai passar por isso. As alterações hormonais que o homem vivencia com o envelhecimento fazem com que naturalmente ele vá perdendo a capacidade em relação à performance sexual dele. Mas isso pode ser otimizado. Por isso eu volto naquela informação desde o início. Eu tenho pacientes de 18 anos de idade que têm problemas de disfunção erétil, de ejaculação precoce, entre outros. Mas eu tenho pacientes com mais de 90 anos de idade que também querem voltar a uma vida sexual ativa. E cada vez a gente vê mais a terceira idade aí, né, as pessoas desejando vivenciar isso novamente.
E nada melhor do que a gente proporcionar isso para essas pessoas. E o avanço da medicina está aí para isso, né? Está aqui para isso, para auxiliar todo mundo a conseguir o objetivo dele. Doutor Arati, por falar em medicina, como que o senhor veio parar nesse universo da saúde sexual? Isso é curioso, né? Eu sou formado há 10 anos, né, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fiz as minhas especializações nessa área, mas o primeiro encontro que eu tive com essa situação foi através de um problema que eu tinha, né? Naturalmente, como vários homens têm. E eu busquei ajuda nesse problema. E eu tive o meu problema solucionado. Achei aquilo sensacional, fantástico. Da mesma forma como eu me identifiquei como paciente lá atrás, eu falei, quero conhecer isso a fundo, estudar isso de uma forma melhor e proporcionar aos meus pacientes uma melhora de qualidade de vida. E desde então, eu venho trabalhando, estudando e me aperfeiçoando ano após ano, né, conseguindo criar várias estratégias de tratamento. Hoje, talvez, aí, não vou falar que eu sou o mais, mas de repente um dos homens que mais estudam esse assunto no Brasil, crio continuamente formas diferentes de tratar, trago informações do exterior continuamente em relação à qualidade, à tecnologia de tratamento nessa área especificamente. E não é à toa que, se a gente for contabilizar hoje, eu tenho isso documentado com muito orgulho, inclusive, são mais de 24 mil homens atendidos nesse período de tempo que eu estou aqui. E graças a Deus aí com muito sucesso na imensa maioria desses pacientes. O nosso canal tem uma audiência em todo o Brasil, até fora do país. E para quem é de Minas Gerais deve conhecer aqui o rosto do Dr. Arati, que ele está na tela da Band todo sábado no programa André Show, compartilhando informações, compartilhando soluções para pessoas que buscam ajuda, né? Quando se trata de saúde sexual. Dr. Arati, vamos continuar com isso? Vamos continuar a clínica. A clínica ela é toda pensada de um modelo que a gente consiga trazer não só conforto, mas trazer a tecnologia de forma associada e, consequentemente, trazer resposta adequada. E aqui a gente vai conhecer um ambiente da clínica que ele é pensado justamente para isso, onde a gente tem tecnologia aliada à segurança, aliada a resultado, né? Vamos conhecer. O que seria isso? Essa é uma sala que a gente chama de uma sala assim, secundária, mas é uma sala de terapia de ondas. Não é a primeira sala que Não é a primeira sala que esse paciente vai ter acesso. O paciente que ele vai entrar nessa sala é um paciente que muitas vezes ele já está em tratamento. Então ele já teve a primeira experiência na clínica e durante a conversa, o diagnóstico e a estratégia de abordagem desse paciente, foi definido que ele precisava de um modelo específico de abordagem. E aí esse paciente ele vai ser direcionado para essa sala e a gente vai utilizar um aparelho trazido de fora do país, que hoje é o aparelho mais moderno que existe em relação ao tratamento das disfunções eréteis, né? Que esse paciente vai utilizar nesse ambiente. Eu quero conhecer. Vamos lá, a gente vai apresentar esse aparelho para vocês. Jonathan, pode entrar, por favor. Olha só, gente, tecnologia que dá para ver aqui. Olha, além da funcionalidade é o design, né? Até as luzinhas de LED. É bonito, né? É bonito. Se preocuparam em agradar os olhos também, sem dúvida nenhuma. Esse é um aparelho que ele é muito legal. A gente chama de um aparelho de ultrassom. Ele não é um aparelho criado especificamente para as terapias relacionadas à disfunção erétil. Ele pode ser utilizado em diversos aspectos na saúde do homem e da mulher também. Porém, aqui a gente consegue criar programas que vão direcionar o modelo de funcionamento do aparelho para aquela necessidade que a gente tem. Então eu tenho esse aparelho utilizado para disfunção erétil, eu tenho esse aparelho utilizado para ejaculação precoce, eu tenho esse aparelho utilizado para um contexto extremamente comum, que às vezes muitas pessoas não conhecem, mas chamada doença de Peyronie, que é uma causa assim muito, muito comum de disfunção erétil no homem. E a gente consegue que entorta o pênis. Perfeito. É aquela que leva o paciente às vezes a ter uma tortuosidade significativa no corpo do pênis, que dá dor, né, que às vezes incapacita e impossibilita uma penetração no ato sexual pela própria conformação ali mesmo, mas que auxiliado por essa tecnologia, a gente consegue reverter grande parte dessas situações, trazendo de volta ao homem a sua necessidade, a sua funcionalidade sexual. Cirurgia? Sem cirurgia. Sem cirurgia, sem dor, sem sofrimento, sem deixar marcas
e, de certa forma, rápida. Então, o paciente ele vai vir para uma sala como essa, a gente tem o nosso fisioterapeuta que trabalha especificamente, estudou esse aparelho, foi fazer treinamento nesse aparelho fora do país, né? Hoje o protocolo que a gente utiliza na clínica é um protocolo que ninguém mais utiliza no país. Isso eu posso assegurar para vocês, porque boa parte desses protocolos que outras clínicas utilizam aí foram criados por mim, né? São copiados em outro local, mas a gente já recriou, já aperfeiçoou esse protocolo e o modelo que a gente tem hoje, a gente consegue associar um tempo de resposta muito mais curto para esse paciente com uma eficácia muito melhor. Então o paciente ele vem, a gente vai utilizar um aparelho como esse, parece algo assustador no início, mas que não tem nada disso, que ele através de movimentos de ondas, né, aplicada no corpo do pênis ou em outros locais do corpo, a depender da necessidade, o paciente vai conseguir ter um aumento de fluxo sanguíneo naquela região. E muitas das vezes o fluxo sanguíneo reduzido na região é o que provoca uma performance sexual insatisfatória. Então a gente consegue dessa forma fazer isso aqui. Na prática, o que isso faz então? Vamos pensar para quem nunca pensou no equipamento parecido com esse. Sim. Eberton Lopes. Vamos lá. O que isso faz? Qual que é a sensação que o paciente tem quando está sendo submetido ao tratamento com esse equipamento? Então, quando isso aqui é aplicado no corpo do paciente, em qualquer local, aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, daqueles pacientes que têm fibromialgia. A gente utiliza um aparelho desse aqui, a gente tem um protocolo específico para isso aqui, para pacientes que a gente trata fibromialgia. Então eu vou pegar esse aparelhinho e vou aplicar no corpo do paciente em alguns locais para tratar isso. Qual é a sensação que ele vai ter? Como se fossem movimentos repetitivos de pancada. Então vai fazendo um movimento aqui de vai e vem. Tipo uma massagem? Tipo uma massagem, né? Que dói? Nada, não dói nada, né? Mas esse paciente com esses movimentos repetitivos, com essa sensação de massagem, que muitas vezes até relaxa, né, a pessoa, ele vai conseguir ter um resultado a longo prazo satisfatório. Muito legal. É muito legal esse aparelho. Eu não imaginava que uma clínica de saúde sexual teria uma... Na verdade, quando eu pensava em clínica de saúde sexual, eu pensava que era um consultório que chegava, você relatava suas dores para o médico e falava, pode tomar esse remédio aí, acabou. Tô vendo que é muito mais complexo e o leque é muito maior de possibilidades, né? Muito maior. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas opções que a gente tem de tratamento, mas a abordagem hoje ela é muito mais ampla do que simplesmente um paciente sentar na mesa com o médico, receber uma receitinha, ir numa farmácia, comprar um remédio, ir embora para casa e ter o problema dele solucionado. Infelizmente não é assim. Seria uma maravilha se fosse, porque a gente teria muito menos pacientes com problemas como esse e mais homens satisfeitos. Mas não é. A situação ela é muito complexa, ela é ampla. E não adianta a gente achar que existe uma fórmula mágica em que todo mundo pode ser tratado da mesma maneira e vai alcançar os mesmos resultados. Não é assim. Porque se eu pego, por exemplo, um homem de 20 anos de idade, sem problema nenhum de saúde, e comparo esse homem com outro de 60 anos de idade, diabético, hipertenso, tabagista, sedentário, já infartou, já teve AVC, será que o tratamento desses dois homens é igual? Não é igual. E por isso a gente fala, adianta esses homens irem numa farmácia, comprar um remédio, famosinho aí, o azulzinho, vamos falar assim, eles vão ter o problema deles solucionado? Normalmente não. Tanto que não é à toa que a gente vê o grau de insatisfação que essas pessoas têm com o uso dessas medicações. E além do que, esses medicamentos têm riscos. Eu ia falar sobre isso. É uma coisa que me tocou aqui agora, que é muito fácil comprar. Muito fácil. Muito fácil. Inclusive, a mídia noticia com frequência aí que jovens têm abusado do uso desses remédios de forma, digamos, recreativa, que é um risco também. Mas, pensando no ponto de vista da saúde, a pessoa que tem um problema e quer ser resolvido, qual que é o risco que ela teria em se automedicar com essa marca famosa, de uma cor aí que todo mundo já conhece? O que ela pode ter ao tomar esse remédio sem ter o acompanhamento médico? A gente tem que falar aqui de uma forma muito ampla. Os medicamentos, não só esse, mas todos os outros, têm riscos pelos efeitos colaterais provocados, mas tem riscos também pelas associações que podem ser realizadas.
Se eu pegar um medicamento como esse, vamos dar um exemplo, basicamente são vasodilatadores. Se eu pegar um paciente que não pode usar um vasodilatador, o paciente tem uma doença coronariana, por exemplo, o paciente que faz uso de outros medicamentos, e ele se submete a uma medicação como essa, o risco até mesmo de morte súbita é elevado. Se eu pegar um paciente hoje, vou te dar um exemplo que talvez você não conheça e boa parte da população não sabe, né? Os jovens hoje têm utilizado medicamentos como esses, associados a outros tipos de drogas, né? Para de forma recreativa ter uma somatização de efeitos. Eles querem se sentir estimulados do ponto de vista psíquico, mas não querem perder capacidade sexual. E numa situação como essa, ele pode ter uma sobrecarga cardiológica extremamente alta. E não foi uma, 2 ou 3 vezes que a gente já pegou relatos de pacientes de 20, 25, 30 anos de idade que infartaram, chegam ao hospital extremamente graves. Em alguns casos, infelizmente, a gente não consegue reverter com o óbito por conta de uso de associação de medicação assim. Outra associação muito perigosa desses medicamentos com álcool. Então o paciente vai lá, entra e é comum, farmácia, né? Muito comum, porque a gente sabe que o álcool ele é depressor do sistema nervoso central, o álcool vai prejudicar a performance sexual do homem, e ele já sabe disso. E aí ele vai lá e fala, já que eu sei que o álcool vai me prejudicar, eu vou tomar um estimulante. Então ele está fazendo uso de substâncias contraditórias ali, que vão ser de forma antagônica, gerar efeitos que a gente não vai conhecer. E a gente não pode, de certa forma, achar que todo mundo vai ter o mesmo resultado. Então é muito perigoso. O paciente não deve usar a medicação sem orientação médica. O paciente não deve utilizar a medicação sem ter um respaldo, uma segurança, né? E um outro exemplo que eu gosto de falar nesses pacientes que usam também de forma indiscriminada. E nem é só um remedinho de comprar. Existe hoje também algumas opções que o paciente ele pode ir numa farmácia e comprar uma injeção. Não sei se você já ouviu falar. Injeta no... Injeção, que ele vai lá e aplica direto no corpo do pênis. Nossa. Rapaz, isso é perigoso um tanto. Um tanto. A substância é a mesma? O princípio ativo é o mesmo? Não é o mesmo princípio ativo, são substâncias diferentes, mas com objetivos semelhantes, né? Que é, no final das contas, provocar uma ereção satisfatória para um ato sexual. Mas são substâncias que, aplicadas ali na região peniana, podem provocar sim uma ereção, mas às vezes uma ereção prolongada demais. E o paciente não pode manter uma ereção prolongada, porque no nosso sangue, se a gente pensar, além dos nutrientes, tem lá o oxigênio. Se esse sangue fica aprisionado na região peniana durante um período de tempo muito prolongado, o que é que pode acontecer? Consome o oxigênio, consome os nutrientes, as células vão continuar tendo aquela necessidade, só que o sangue não tem o que ofertar. O que acontece com essas células? Morrem. Pode necrosar? Pode necrosar o pênis. Nossa. E o paciente, às vezes, pode ter que amputar o pênis. Parece assustador falar assim, mas acontece? Acontece. Por causa de um momento, a pessoa pode ter a vida dela mudada para sempre. Toda prejudicada por conta de um momento que ele não teve uma avaliação adequada. Mas ainda bem a gente consegue, hoje, na maior parte das vezes, orientar. Né? Em alguns casos, quando acontecem situações como essa, que chegam nas nossas mãos, a gente também consegue corrigir. Mas não é sempre que a gente consegue. E mesmo que consiga corrigir, o estresse, né? O psicológico da pessoa fica abalado pro resto da vida. Porque, pensa, a pessoa, ela tá indo ali querendo se auto-aplicar uma substância para o momento que ela quer ter, e aí ela vai se expor ainda... Um risco altíssimo. Vai se expor de ter que ir a um hospital e colocar a saúde em risco aí, que pode parecer clichê, que passa no final das propagandas de remédios e tudo. Procure um médico. Tá com problema? Procure um médico. Que seja o SUS. Procure um médico. Porque se ele tiver um respaldo ali, por conta de um profissional que tenha conhecimento técnico para aquela situação, a chance de ele passar por algo desagradável, né, ou que psiquicamente poderia gerar um trauma para ele, é muito menor. Mas graças a Deus aqui a gente não trabalha dessa forma. Graças a Deus. Aqui nós trabalhamos pela conscientização e recebemos as pessoas que estão acompanhando aí com tecnologia, acolhimento, e eu tô curioso, tem uma sala. Tem mais coisas aqui pra gente falar. Vamos lá?
Quando a gente olha a clínica, novamente pensando aí num contexto de trazer conforto, de trazer segurança, de trazer qualidade no atendimento, é muito comum, e é mais frequente ainda nos últimos anos, que a própria mulher, ela estimule o homem a buscar ajuda. O homem, às vezes, ele tá vendo o problema, ele tá passando por aquilo, ele tá sofrendo aquela situação, mas ele não tá tendo a coragem de tomar o primeiro passo. Aí a companheira dele vai fazer isso. É muito comum ela marcar a consulta, ela agendar. A mulher, ela preocupa mais com a saúde do que o homem, né? Porque naturalmente ela foi ensinada ali que quando ela entra na puberdade, tem a primeira menstruação, a primeira coisa que todo mundo fala com ela, marque o ginecologista. Os homens não. Às vezes eles vão enrolando e começam a procurar ajuda quando a mulher manda. A gente faz essa brincadeira. E não é diferente aqui. É muito comum a mulher trazer o homem para cá. E também para receber esse casal de forma adequada, com qualidade, com conforto, a gente pensou. Então temos espaço para receber esse casal também da mesma maneira. E a gente, pensando nesses ambientes, a gente prepara também da mesma maneira alguns locais, né, em que essa pessoa vai conseguir sentar, ficar ao lado do companheiro, da companheira. Sentar do meu lado, vai conversarmos aqui, ó. Tranquilamente, tomando um cafezinho, batendo um papo, enquanto chega o momento de receber a consulta e fazer os procedimentos todos necessários. Com privacidade. Com total privacidade, com conforto, também com um televisor disponível em tempo integral, passando as informações para que ele possa se conhecer um pouco melhor, passando informações a respeito da própria clínica e também facilitando, auxiliando naquela passagem de tempo enquanto ele espera, para que não fique ansioso, para que não se sinta isolado num ambiente sem acolhimento. Olha só, gente, estamos em uma clínica que trabalha com saúde sexual, focada no público masculino, e grande parte do público que procura a clínica é feminino. É feminino. É curioso, né? Se a gente avaliar assim. É porque a mulher, quando vai envelhecendo, algo que é muito comum, ela se descobre mais. Ela conhece o corpo dela de uma forma melhor. E ela passa a exigir mais do companheiro dela. Então, se ela chega num determinado momento que ela tem uma relação com o marido, com o namorado, com o amante ou com o que seja, a gente não vai julgar nada disso, mas em que ela sente a necessidade de ter uma relação sexual mais satisfatória e o companheiro não está conseguindo proporcionar aquilo que ela gostaria, ela incentiva. Então ela vira para ele e fala, poxa, vamos lá, vamos procurar uma ajuda, vamos buscar alguma forma, às vezes isso que você está passando, que está te frustrando, não precisa ser assim. Pode ser diferente, a gente consegue auxiliar você de alguma forma. Aí ela vem, marca a consulta, acompanha, e que é o melhor das situações, quando a mulher vem. Eu gosto de fazer uma brincadeira com os meus casais, que eu digo que quando o homem vem, ele conta um monte de mentira pra mim. Quando a mulher vem, não tem jeito de contar mentira, porque ela vai lá e fala realmente o que tá acontecendo. Ela toca na ferida. Mas é muito legal, porque quando ela vem junto, ela tá apoiando, ela tá incentivando. E se o homem tem esse apoio por trás dele para fazer um tratamento de fundo sexual, isso é um facilitador para ele. Ele se sente mais acolhido, ele se sente mais seguro. E a chance de ter um resultado melhor é muito maior. E o homem, nós homens, Sim. costumamos ser mais cabeça dura, digamos assim, né? Mais largados com a própria saúde. E eu acredito que isso seja um reflexo, né? Que a mulher, ela vem em cima e ela Sim. manda e vai. E é pelo bem do casal, né? É pelo porque bem do casal. Não é só o sexo, né? É a vivência juntos. A vivência, a convivência. O sexo, ele faz parte do relacionamento. O sexo, ele não deve ser visto como a única forma de se resolver ou de solucionar um problema num casal. Mas o sexo, ele faz parte. E o casal que tem uma vida sexual mais feliz tende a viver mais feliz. Isso não sou eu que estou falando, são os estudos. Se a gente for pegar aí e comparativamente analisar casais que têm uma vida sexual com uma frequência maior de atos durante a semana, por exemplo, com aqueles casais que transam uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, a chance daquele casal que tem uma frequência maior ter uma vida mais feliz
se considerar, a gente fala que é se auto-intitular uma pessoa mais feliz, é significativamente maior. Então, da mesma forma, a chance desse casal viver juntos é maior. Então isso é muito bacana. Então a gente consegue proporcionar um casal que talvez estava ali perdendo, né, a frequência, o desejo sexual, a gente consegue voltar a transformar, a impactar a vida deles de tal forma que tudo na vida melhora. E não é à toa que a gente usa uma frase clichê quando a gente fala que sexo é vida. Sexo é vida não é à toa, porque o sexo, quando ele representa a sua capacidade física, porque o ato sexual é uma atividade física extenuante, você precisa estar com o coração bom, você precisa estar com o pulmão bom, você precisa estar com os músculos bem preparados para aguentar uma atividade sexual prolongada, duradoura, né? Se você estiver conseguindo ter frequência sexual bacana, automaticamente você dorme melhor, você acorda melhor, você está mais animado para trabalhar, você está mais bem disposto para trabalhar, os seus resultados profissionais são melhores, os seus resultados sociais são melhores. Então, quando a gente usa o clichê de que sexo é vida, ele não só traz a vida de volta para o paciente, mas ele proporciona uma vida com mais qualidade. Então, tem que fazer muito sexo. Mas, lembrando, sexo sempre com proteção. Né? Sim, então, isso é importante. Se a gente estiver falando aqui, para aquelas pessoas que não têm parceiros fixos, né? Que tem mais de um parceiro, obviamente sempre com proteção. Não podemos esquecer disso, não. Temos que nos cuidar sempre. Sempre. Estamos falando de saúde. Estamos falando de saúde sexual, mas estamos falando de saúde. Não estamos falando de doença. Estamos falando de saúde. E aqui é um ponto muito legal que eu gosto de tocar. É muito comum o homem procurar a gente também, e aí é mais frequente em homens mais jovens, mas também tem em todas as outras idades. Ele chega e fala: doutor, eu não tenho problema, não tenho, mas eu gostaria de me sentir melhor do que eu estou. Isso é possível? Isso é viável? Vale a pena fazer isso? É claro! Que homem ou que pessoa não quer estar melhor do que como ela se representa naquele momento? Então, às vezes, o paciente ele não tem um problema ainda definido, mas ele quer simplesmente estar melhor do que como ele se apresenta naquele momento. E a gente faz isso de uma forma muito legal, porque é aquele homem que a gente melhora a performance dele, não só do ponto de vista sexual, mas do ponto de vista físico. A gente vai melhorar a autoestima, vamos trabalhar o emocional, vamos cuidar do diabetes, da hipertensão, da alimentação. A saúde como um todo. A saúde como um todo. Temos aqui, por exemplo, uma nutricionista esportiva que está nos auxiliando nesse processo dos pacientes, que é algo sensacional. Os pacientes saem da consulta com ela, assim, maravilhados, porque conseguem ver que é possível aliar uma boa prática alimentar, refeições saborosas, prazerosas, mas equilibrando aquilo tudo com qualidade de vida. E isso impactando junto com as demais situações, a gente traz muito conforto e satisfação para o paciente também. Nossa, tô ficando encantado com essa clínica. E eu tô curioso, que eu sei que a sua sala lá tem... Ela é mais curiosa, hein? O nosso combustível aqui no Vim Te Mostrar é a curiosidade. Sim. Então, aqui estou e eu quero conhecer. Vamos lá? Aqui, às vezes o paciente, então, ele passa por esses ambientes na clínica que ele vai estar aguardando, propriamente dito, o momento tão esperado para ser atendido. E aí, quando ele vai chegar na consulta médica, ele vai vir para esse ambiente. Aqui a gente vai dividir a consulta, eu falo em 3 momentos. O primeiro momento é aquele bate-papo. O paciente vai sentar na mesa comigo, nós vamos nos conhecer, ele vai falar o que está incomodando, quais são os anseios, quais são os desejos, o que ele quer melhorar em relação ao objetivo propriamente dito dele. Um segundo momento dessa consulta, ele vai passar por um exame físico. Então nós vamos deitar o paciente na maca. Já tem a maca aqui. Tem uma maca especialista. Esse paciente nós vamos despilo, né, a parte de baixo principalmente, pensando no contexto aí de uma avaliação sexual masculina. Vamos fazer uma avaliação da região genital desse paciente, né, e vamos avaliar mesmo. Porque não adianta eu querer fazer um diagnóstico num paciente sem examinar. Eu tenho que tocar. Eu tenho que pegar, porque senão eu não consigo saber o que esse paciente está passando. E não precisa ter vergonha, né? Porque é profissional, é um trabalho profissional. É um trabalho profissional, né? E aí, para fazer uma avaliação precisa, a gente vai buscar o auxílio da tecnologia. A tecnologia está aqui justamente para, de forma associada, possibilitar o melhor resultado que o paciente
possa apresentar. E para isso a gente tem algumas coisas. Eu vejo aqui já tem parece um notebook, mas Sim. é mais do que isso. É mais do que isso, né? É mais do que isso. A uma primeira vista, as pessoas olham para isso e falam, poxa, um notebook? Mas o que o notebook vai fazer no meu contexto sexual? Na verdade, isso é um aparelho de ultrassom, né? Um dos ultrassons mais modernos que a gente tem, um ultrassom portátil, que eu consigo direcionar para onde eu precisar, em que a gente tem os probes direcionados especificamente para aquilo que eu quero avaliar. Probes. Probe. É um aparelhinho, isso é que a gente chama de probe. Né? Ele tem uma área específica que através de que a gente chama de ultrassom, eu consigo enxergar uma imagem em 3D do que está acontecendo dentro do corpo do paciente. Então, na hora que eu direciono isso para alguma área específica do corpo, eu consigo enxergar tudo ali dentro. Então eu vejo os meus vasos sanguíneos, eu vejo como está a circulação dentro do meu vaso sanguíneo, eu vejo aquelas fibroses, como por exemplo a doença de Peyronie, né? Eu vejo se existe alguma placa específica, vejo se tem alguma chance do paciente ter um tumor. Pode ter um tumor ali? Pode, eu posso estar identificando um tumor através de um exame como esse. Então eu vou utilizar uma tecnologia extremamente avançada dentro do consultório, numa consulta simples, para conseguir da melhor maneira possível fazer um diagnóstico de um paciente. E é imediato o diagnóstico aqui. Imediato. E aqui eu consigo... Aí vamos ilustrar então para quem já está acompanhando o vídeo desde o começo. Aqui você já consegue diagnosticar e recomendar o uso daquele aparelho de ultrassom de lá. Perfeito. Então aqui a gente começa a fazer as conexões. O paciente ele sentou na mesa comigo, a gente está conversando, eu já tenho algumas ideias do que pode estar acontecendo. Quando eu venho utilizar um aparelho como esse, eu já sei inclusive o que eu vou buscar no meu exame do paciente para tentar entender o que está acontecendo. Aqui o que é diferencial é o médico, porque é uma máquina, mas que ela tem que ser, né, trabalhada, manuseada por um profissional. Né? Que eu vejo, ultrassom, você vê aquele monte de imagens, de borrões e tudo, mas você, com sua expertise, já consegue... Você vai conseguir identificar. Então, aqui não é qualquer pessoa que vai conseguir interpretar a informação que o aparelho está me dando. Então, é fundamental que a pessoa tenha essa preparação, essa capacitação, né, que diante de um aparelho como esse, ela consiga enxergar as situações e aí, na hora que ela define o que está acontecendo, eu já passar um direcionamento da abordagem de tratamento. E aí, talvez, eu vou mandar o paciente para aquele outro aparelho de ultrassom. Mas também não é só esse. Tem mais ainda? Tem mais aparelhos. E aí a gente gosta muito aqui na clínica de trabalhar os aparelhos que são cômodos e que são também portáteis. Então, por exemplo, eu utilizo um outro aparelho, como esse, chamado bioestesiômetro. Isso aqui... Qual que é o nome? Bioestesiômetro. Bioestesiômetro. Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Esse é um aparelho vibratório. Ele serve para diversas coisas na medicina. Mas também na questão sexual, ele vai me dar um embasamento em relação ao paciente que pode ter, por exemplo, uma ejaculação precoce. Então não é infrequente os homens com ejaculação mais rápida do que eles gostariam, né, ter uma hipersensibilidade na região do pênis. E aí esse aparelho serve para isso. Então quando eu faço a ativação do aparelho, ele tem uma superfície vibratória nessa região que, de acordo com o nível de vibração, eu vou conseguindo inferir a sensibilidade naquele local. Existe uma escala... Existe uma escala... numérica, assim, que eu consigo... Numérica, né? Se a gente olhar, por exemplo, aqui no aparelho, eu vou te mostrando, o número vai modificando. E aqui eu mostro para as pessoas, né? A gente vai mexendo, os números vão modificando. E de acordo com essas mudanças nos números, a gente vai inferindo como está a sensibilidade no paciente. E eu tenho uma escala base padrão estudada ao longo de muitos anos para definir o que é considerado padrão e o que foge da normalidade para que esse paciente tenha algum impacto sobre a performance sexual. E aqui eu citei a ejaculação precoce, mas eu não estou falando só dela. Vou te dar um exemplo de uma doença muito comum chamada diabetes.
O diabetes, a gente sabe que é uma doença que provoca uma lesão dos nervos no corpo, né? A gente chama de neuropatia. Então, o paciente com uma doença como diabetes extremamente descompensada, a longo prazo, pode apresentar uma neuropatia. E se esse paciente tem uma neuropatia diabética, essa sensibilidade definida pelo aparelho para mim, vai me mostrar que ela está reduzida nesse paciente. E se ele não tem sensibilidade, ele não consegue ter o estímulo para ter uma ereção. Às vezes ele não consegue ter uma ejaculação. E a queixa dele é essa: doutor, eu não consigo ter uma ereção. E na hora que eu vou medir como está a sensibilidade desse paciente, ela está baixa demais. E talvez o meu tratamento não é da região do órgão específico. O meu tratamento pode ser baseado na doença base. O corpo como um todo, né? O corpo como um todo. Então, às vezes eu vou ter que tratar o diabetes desse paciente. E aqui a gente passa por algumas coisas muito legais. Para a gente entender o que o paciente está incomodando, examinei, fiz um exame de ultrassom, fiz um bioestesiômetro, talvez eu possa fazer algo a mais. Eu posso chegar num ponto que eu preciso testar a capacidade de resposta do paciente aos estímulos. E aí existem diversas medicações diferentes, na maior parte delas, às vezes, mantidas em refrigeração. Tem uma geladeira controlada, com temperatura continuamente. Isso aqui é fundamental, porque a temperatura, se ela estiver diferente do ideal, ela pode fazer com que aquele remédio não funcione. Então tem que ser tudo muito bem controlado. E aí, de posse disso, né, com um teste de ereção, utilizando o ultrassom novamente, eu vou saber a capacidade daquele paciente responder. Se ele pode responder bem ou não ao tratamento que eu vou propor. E aí, mais uma vez, a gente junta isso tudo para montar uma estratégia de abordagem. E aí, nesse ponto, o paciente vai voltar para a minha mesa. E aí, quando esse paciente vai voltar para a minha mesa, eu vou pensar como eu vou abordar o tratamento. Voltando, só uma pausa. Teste de ereção, como que é? Teste de ereção. O teste de ereção nada mais é do que a aplicação de uma medicação na região do pênis. Então a gente utiliza de uma agulha de insulina muito pequenininha, vamos abrir uma aqui para você ver. É uma agulha como essa, sempre descartável. Então a gente vai utilizar uma agulha bem pequenininha, fininha. Bem fininha. Bem fininha, como essa. Parece o que é usado também em consultório odontológico, né? Muito. Essa, na verdade, é uma agulha de insulina, que a gente chama. Então aqueles pacientes que tratam diabetes utilizam agulhas como essa. E você pode conversar com pessoas e eles vão falar: eu uso uma agulha dessa, não dói nada. Só que é aplicado diretamente no corpo do pênis com a introdução de uma medicação. Após aplicada a medicação, eu vou utilizar do ultrassom para medir o fluxo sanguíneo que passa pelos vasos da região peniana. E da mesma forma existe uma escala que vai me falar o que é normal do que é patológico. E de acordo com essa diferenciação nessa escala, eu sei se aquele paciente tem uma causa, por exemplo, de disfunção erétil de origem vascular ou não. Se ele tem uma causa de origem vascular, o meu tratamento é um. Se ele tem uma causa de origem nervosa, o meu tratamento é outro. Se ele tem uma causa de origem psicogênica, que existem as causas psicogênicas, o meu tratamento é outro. Por isso a abordagem ela é muito ampla. Por isso a forma de conhecer e entender o paciente é muito ampla. E aí volta de novo um dos primeiros assuntos nossos aqui hoje. O tratamento não é igual para todo mundo. Não basta pegar uma formulazinha, um remedinho de corzinha tal e dar para todo mundo e achar que vai ter o mesmo resultado, porque não vai ter. Você vai gerar mais frustração nas pessoas, você vai gerar mais descrença em relação aos resultados que se pode alcançar nessas pessoas. E aí aqui a gente não vai fazer isso. A gente vai olhar para cada homem com os seus detalhes, com as suas peculiaridades e vamos abordá-lo da melhor maneira possível. Tratamento personalizado, porque organismos diferentes, problemas diferentes, tratamentos diferentes. Perfeito. E aí vai chegar um momento da nossa consulta que chega nessa fase que ele já teve a abordagem inicial, já fizemos o acolhimento desse paciente, já examinamos ele do ponto de vista físico, já fizemos os exames complementares, já fizemos às vezes um teste de ereção. Aí está a hora de eu explicar para esse paciente o que está acontecendo. Porque ele chega aqui e ele vem com muitos anseios. Fala: doutor, eu estou sentindo isso. Por que está acontecendo isso comigo? Por que o meu irmão não passou por isso?
Por que meu pai não passou por isso e eu estou passando? Aí eu vou sentar e eu vou explicar as causas do problema dele, para que ele compreenda o problema. Você tem uma televisão aqui, né? Isso. Que ajuda. E aí eu venho para essa fase em que a gente entende que didaticamente fica mais fácil as pessoas compreender. E a gente utiliza, né, por exemplo, de um novo televisor. Você vê que a clínica tem televisão para tudo quanto é lado. Parece uma estação de televisão aqui, né? Quase. É porque a gente entende que as imagens, elas fixam muito melhor a informação do que simplesmente eu falar uma coisa ou outra. Então aqui eu vou utilizar de gráficos, de esquemas, para mostrar para o paciente como é a anatomia do órgão, aonde que está o problema dele e como a gente vai tratar. E aí na hora que ele entende completamente qual é o problema, nós vamos oferecer uma forma que seja mais adequada para o tratamento. E aí nessa forma de tratamento existem diversas opções. E aí eu posso falar de comprimidos, eu posso falar de medicações que a gente chama de strips, que são lâminas colocadas na boca, eu posso falar de medicações sublinguais, posso falar de spray, posso falar de injeção, pode ser que seja injeção, posso falar de reposição hormonal, porque não é infrequente que o paciente tenha necessidade de fazer uma reposição hormonal. Tipo a testosterona baixando. Testosterona baixando, né? Posso falar às vezes de uma prótese peniana. Pode ser que o paciente precise utilizar uma prótese? Pode. Hoje a prótese, ela é o último recurso de tratamento que a gente tem. Mas infelizmente ela costuma ser recomendada precocemente em diversos pacientes. E uma vez feita uma prótese, infelizmente é um caminho sem volta. Aí eu não consigo retroceder a tratamentos anteriores. Agora, se eu for seguir uma linha lógica em que eu começo pelos tratamentos mais básicos e vou progredindo naturalmente, pode até ser que a gente chegue numa prótese. Mas eu te dou um exemplo da minha prática. Hoje tem praticamente 4 anos que eu não indico nenhuma prótese mais para nenhum paciente meu. Porque a gente consegue resolver o problema sem necessidade de fazer uma cirurgia. Com esse tanto de ferramenta também, esse tanto de tecnologia, né? Isso é muito bom. A gente vai, por isso é importante se aperfeiçoar. A medicina ela te traz essa possibilidade de continuamente as novas descobertas possibilitarem cada vez resultados melhores com menor impacto para o paciente. E o nosso objetivo aqui é fazer isso, trazer satisfação com menor impacto para o paciente. E temos aí, graças a Deus, um sucesso muito grande. O nível de satisfação dos pacientes supera 95%. Isso na medicina é algo sensacional. Você tem um índice de satisfação acima de 95%. É claro que vão ter pacientes que a gente vai demorar mais tempo para alcançar o objetivo. Vão ter pacientes que a gente vai ter que caminhar para um tratamento, às vezes mais invasivo, que talvez ele não queira. Mas a gente consegue, de alguma forma, sem dúvida nenhuma, alinhar o objetivo dele com os resultados que ele quer alcançar com a nossa estratégia oferecida para ele naquele momento. Doutor Arati, sensacional. Muito obrigado. E eu quero saber, quem está assistindo a gente lá, quiser te encontrar, te perguntar, marcar uma consulta, nós estamos falando aí com o mundo todo pelo YouTube, sim, temos inscritos em todo o mundo. Onde encontrar Dr. Arati? A forma mais fácil de me encontrar, a gente fala, a internet ela está aí para auxiliar, né? Então vamos entrar lá no Instagram, né? Médico Arati, né? Ali a gente vai ter várias informações, vai ter o link para a nossa clínica, vai ter o link para o nosso site, vai ter os nossos contatos de um modo geral, os endereços de atendimento, né? A gente tem aí clínicas físicas aí já, né, na cidade de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, mas a gente consegue oferecer também tratamento de forma online para vários pacientes. Eu atendo hoje pacientes do Brasil inteiro, né? Assim, a gente faz por videochamada. Claro que a gente talvez perde um pouquinho de qualidade porque não tem aquele contato físico, mas a gente consegue pelo menos já fazer uma orientação inicial de como seria. Então, assim, através da rede social, a gente vai ter todos os contatos. E a rede social também é uma alternativa, porque às vezes o paciente ele tem algumas dúvidas antes de marcar uma consulta. Então utilize o espaço para isso. Tá com dúvida? Pergunte. A gente faz questão de responder
100% das dúvidas, para auxiliar os homens a ter uma qualidade de vida melhor do ponto de vista sexual também. E o perfil do Torati é muito interessante, viu? Eu já dei uma stalkeada lá, tem muitas informações legais, dúvidas de pessoas que mandam pro programa na TV e que ele responde lá, tá bem legal. E a você, é claro, agradeço pela sua audiência. Se você quiser rever este ou outros vídeos, inscreva-se no canal, ative as notificações e nós estamos à disposição também nas redes sociais. Nosso arroba é o Vim Te Mostrar. E lá no TikTok, que tá bombando, você acompanha vídeos exclusivos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.